Amado, 1 Reis, capítulo 19. Eu quero te dar uma palavra hoje. Deus ministrou no meu coração. Sabe qual é o tema da palavra? Uns são e outros não são. Esse é o tema da palavra. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15, diz assim. 1 Reis 19, 15. Diz assim. Para você entender o contexto aqui do que está acontecendo, Elias estava fugindo da presença de Jezabel porque ele estava com medo de morrer. Só que ao mesmo tempo que ele estava com medo de morrer, ele estava pedindo para Deus matar ele. A gente não entende, né, como que é esse negócio. E aí, antes dele vir para esse monte aqui, Horebe, se não me engano, Deus pergunta para ele, o que você quer, Elias? E ele responde assim para o Senhor: mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. E agora procuram tirar-me a vida. E aí Deus dá comida para ele, manda ele andar 40 dias e 40 noites. Ele chega até esse monte, Horebe. E aí ele entra numa caverna. A Bíblia não diz para ele entrar na caverna, que Deus mandou ele entrar numa caverna. Ele entrou na caverna porque ele quis. Ele entrou na caverna e aí Deus fala com ele assim: Elias, sai da caverna e se coloca de pé em cima, no cume do monte. Mas Elias não saiu. Eu não sei se essa é a ordem do que eu vou falar para você, né? Está aqui escrito, eu não quero ler. Mas ele não saiu. Aí Deus mandou um terremoto. Ou foi um vento, não sei. Mas vamos. Mandou um terremoto. Quem está dentro de uma caverna, quando vem um terremoto, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Ele tem que sair. Num terremoto, numa cidade, por exemplo, aconteceu um terremoto aqui agora, o que nós temos que fazer? Correr e ir para a rua. Mas a palavra de Deus vai dizer que o terremoto veio, mas Elias não saiu da caverna. Ele não saiu. É onde eu começo a acreditar que esse homem realmente queria morrer. E ele ficou lá dentro. Aí a palavra vai dizer que Deus manda um vento tão forte que começa a arrebentar as rochas daquela montanha. Imagina você num lugar e de repente você está perto de uma rocha e o vento vem, pá, parte a rocha no meio. E esse vento veio e as rochas começaram a se partir, começou a ter uma espécie de avalanche. O que ele deveria ter feito? Sair da caverna. Porém, ele não saiu. Aí, a palavra vai dizer que veio um fogo. E aí, amado, veio um fogo, então a caverna se transforma em quê? Num forno. Quem gosta de pizza aí, né? É maravilhoso. Mas a caverna se transformou num forno. E Elias não saiu da caverna. E aí, depois de tudo isso, veio uma brisa suave. Né? Essa versão é que a gente mais entende, né? Um cicio brando, a gente fica pensando o que é. Mas uma brisa suave. E aí esse homem saiu, e ao invés de ir para o cume, porque foi para lá que Deus mandou ele ir, ele se coloca de pé aonde? Na entrada da caverna. E aí Deus começa a falar com ele. E diz assim para ele: mas o que você está querendo, Elias? Entenda uma coisa.
o propósito de Deus para a vida de Elias não era o que Elias estava querendo. O propósito de Deus para a vida de Elias era outro totalmente diferente. E Deus permitiu que tudo aquilo ali acontecesse com ele, para ver se ele mudasse de ideia, para ver se a oração dele fosse outra. Mas aí Deus pergunta para ele, né, naquela brisa suave, o que você quer, Elias? Aí ele não mudou uma vírgula da oração que ele tinha feito antes. Ele disse, mataram os teus profetas, só eu fiquei. E agora procuram-me tirar a vida. Ou seja, Deus olhou para ele e com essa oração, Deus viu e falou, ele não vai mudar de ideia mais. Então, eu vou te dar o que você está querendo, Elias. Assim também é conosco. Muitas vezes Deus está tentando mostrar para a gente que aquilo que a gente está clamando a Ele, pedindo a Ele, orando, não é a vontade dEle. Não é o melhor, que Deus tem algo mais. Mas a gente quer tanto que a gente começa a insistir com Ele. E aí chega um momento que Deus, não é que Deus não tem outra alternativa, Deus só decide que você vai aprender de outra forma. Bom, já que tu não quer aprender ouvindo, eu vou dar o que você está querendo para você aprender quebrando a cara. E aí, o que Deus fala para ele? Você vai voltar a partir do verso 15, que é aqui que começa a palavra de Deus para nossas vidas dessa noite. Diz assim, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu. Filho de Safate de Abel Meolá, ungirás o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Profeta em teu lugar. Amém? Ou não amém? Profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Amém? Só até aí. Querido Deus, ele unge, entenda, aprenda, ouça e aprenda. Deus unge, Deus capacita, Deus supre e Deus satisfaz. Para quê? Ele faz isso conosco para que a gente cumpra o seu propósito. Amém? Então Deus, ele te unge, Deus te capacita, Deus te supre e Deus te satisfaz para que você cumpra o propósito dele na sua vida. Amém? Ah, pastor, eu não sei qual é o teu propósito. Eu também não sei qual é o teu propósito. Mas entenda uma coisa, se não houvesse um propósito, você nem existiria. Porque não existiria aquele ventilador se não tivesse o propósito de fazer o vento se movimentar e refrescar a pessoa que está na frente dele. Não haveria um ar-condicionado se ele não tivesse um propósito. Porque primeiro surge o propósito, depois se cria. Então, quando Deus olhou para você e ele decidiu te criar, porque já havia um propósito pronto para a tua vida. E, noutra ocasião, foi pregada uma palavra aqui, que nós só somos felizes, nós só conhecemos a verdadeira felicidade quando nós nos dispomos a viver esse propósito, a descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito para o qual nós somos criados. E quando a gente decide a viver esse propósito, deixar Deus nos conduzir, cumprindo esse propósito, aí a gente pode até não ter tudo o que nós queremos, a gente pode até não ter aquela vida que nós sonhamos,
mas com certeza felizes nós seremos. E essa felicidade não tem como a gente explicar. E a paz que a gente vai ter no nosso interior é a paz que a Bíblia descreve como sendo a que excede todo entendimento. Amém? Então há um propósito nas nossas vidas. Então tudo que Deus faz em você, para você e através de você, Ele faz por causa do propósito. E não por tua causa somente. Ele não olha para você e vê, e fala, fui com a sua cara, eu vou te abençoar. Ele não olha para você e fala, se você está usando o perfume que eu gosto, por isso eu vou te abençoar. Ele não olha para você e diz, gostei da sua roupa, vou te abençoar. Ele não olha para você e diz, olha, você está do jeito que eu sempre gostei, por isso eu vou te abençoar. Não, ele olha para você e ele enxerga o teu coração e ele sonda os teus pensamentos, julga as tuas intenções e aí ele decide te abençoar ou não. Por quê? Porque ele olha para você e ele sabe se em você existe a disposição de agradá-lo, vivendo a vida que Ele quer para você. Mesmo que você não conheça esse propósito, você está se colocando diante dele, Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu propósito, ainda que você não saiba, você está se colocando diante dele, Senhor, não sou eu mais que vivo. Você entende frases como essa dita pelo apóstolo Paulo? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O problema é que a maioria dos crentes, amados, eles vêm para a igreja, eles se arrumam, eles se esforçam na hora de louvar, se esforçam na hora de orar, na hora de adorar, levanta as mãos. Tem um negócio aqui. Se esforçam para chorar, faz uma performance diante de Deus, querendo que Ele satisfaça os desejos do seu coração. Ele quer voltar para casa e quer ter a resposta, que a sua conta bancária não está mais negativa. Ela quer voltar para casa e saber que ela vai receber a notícia de que ela vai pagar as suas contas. Ela quer voltar para casa e ela quer saber se aquilo que ela sonha em ter, vai ser possível ela alcançar. E ela nem se lembra do propósito de Deus para a sua vida. Ela acha que o propósito de Deus para a sua vida é viver uma vida. Eu quero viajar o mundo inteiro. Porque eu viajo o mundo inteiro, eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque eu tenho muito dinheiro, Deus é comigo. Não, não é assim, amados. Porque quando a palavra de Deus nos compara com um corpo, ele diz assim que os membros inferiores, por quem ninguém dá nada por eles são tão importantes quanto os outros. Então quem tem dinheiro pode fazer a vontade de Deus? Pode, não é pecado ter. Quem não tem dinheiro é porque tem pecado? Não. Agora, Satanás, quando ele é adepto daquela filosofia assim, se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Como? Começa a dar a paz do Senhor para todo mundo, levantar os dedos para o céu, falar glória a Deus, está amarrado, que são expressões, está amarrado, por exemplo, você não encontra na Bíblia, para que as pessoas que estão perto pensem, olha, fulano é crente. Vem um cantor secular cantando uma música que a gente canta aqui na igreja, se converteu não. Porque Deus, amado, Ele não te abençoa porque você tem uma voz bonita e nem porque você sabe a letra ou não daquilo que a gente canta. Deus, Ele te abençoa porque Ele quer olhar para você e quer ver disposição no teu coração em fazer a vontade dEle. Ele quer ver em você a disposição de dizer não para Satanás. Porque Satanás vai colocar banquetes na tua frente. Ele quer ver em você a disposição de dizer não para o pecado. Se existe uma terra cheia
de oportunidade de pecar se chama Brasil, e não estou amaldiçoando a nossa nação. Tem algo chamado jeitinho brasileiro. Aonde você vai? Tem alguém querendo te dar um caminho, um atalho para você alcançar as coisas. Mas Deus, Ele espera que você haja não de acordo com aquilo que está acontecendo, nem com a tua vontade, nem com o teu desejo, mas que você haja de acordo com a palavra dEle. Com a palavra dEle. Então tudo que Deus faz em você, para você e através de você, é por causa do propósito. Quem tem carro aqui? Levanta a mão, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque você tem um carro. Mas entenda uma coisa, antes de ser para suprir a tua necessidade, esse carro Deus te deu para que você cumpra o propósito. Ah, você tem um trabalho? Tenho. Você tem um salário? Tenho. Você tem uma família? Tenho. Você tem filhos? Glória a Deus pelos teus filhos. Mas por que Deus te deu? Para que você cumpra o propósito. Porque os teus filhos, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 4 do capítulo 127 de Salmo, diz que os meus filhos, eles não são meus. Eles são herança do Senhor. Do Senhor. Eu sou privilegiado por ter três filhos. Deus já disse que os 3 são de altar. E os 3 querem subir nesse altar para pregar a palavra, para ministrar louvor, para orar. Querem ir e não perdem a oportunidade de orar com quem quer que seja. Só que eu preciso entender. É herança do Senhor. Então, se é herança do Senhor, eu não crio eles para mim e nem para o mundo, como a gente ouve por aí. Eu crio eles para Deus. Eu crio eles para que eles sirvam a Deus. Eles precisam conhecer Deus através da minha vida. Porque se o meu filho não conhecer Deus através da minha vida, ele vai conhecer Satanás lá fora através de outra pessoa. Então tudo que ele me dá, tudo que Deus me dá, é para mim poder cumprir esse propósito. Não é por minha causa, não é porque ele me achou cheiroso, é para que eu cumpra esse propósito. Você só existe por causa do propósito. A maior prova do amor de Deus pela tua vida, antes de Jesus, é o propósito que Ele colocou na tua vida. E depois que Jesus veio, amado, por que Ele não poupou o seu filho? Jesus veio e morreu numa cruz. Ele morreu na cruz por amor a mim e a você, mas foi por causa do propósito de Deus que está nas nossas vidas. Para que a morte dele não seja em vão, eu preciso estar disposto a cumprir o propósito. A partir do momento que eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, querido, a minha vida perde o sentido longe dele. E a minha vida só tem sentido junto a ele, servindo a ele de todo o meu coração, me colocando à disposição. Se não é assim, tem alguma coisa errada. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, quem tem unção, os que têm unção, são por causa do Senhor. A unção é por causa do Senhor. Amém? Não é porque ele é mais bonito. Se ele tem unção, ele a tem por causa do Senhor. E aqueles que não são, eles não são, não é por causa do Senhor. Eles não são por causa das suas escolhas. E você já vai entender o que esse texto tem a ver com isso. Porque nesse texto, amado, Deus fala para Elias, você vai ungir 3 pessoas. Ele diz, você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Diga comigo, fala assim, Eliseu foi ungido profeta no lugar de Elias. Amém? Agora entenda uma coisa, amado. Num lugar chamado Gilgal, tinha uma escola de profetas que foi fundada por Samuel.
Havia uma escola de profetas, aonde pessoas que gostariam de ser profeta, que identificavam em si o chamado de profeta, eles se dirigiam até lá para desenvolver esse chamado de profeta. E eles iam para essa escola de profeta. E havia muitos alunos ali. Havia mais de 50 alunos dessa escola aprendendo a ser profeta. Eles estavam ali para desenvolver esse ministério. Só que olha que coisa interessante. Eliseu não fazia parte dessa escola. Eliseu não estava na lista de alunos de Gilgal. Ele não era profeta. Eliseu, ele era um rapaz, um homem que dava bom testemunho, e ele estava ajudando o pai, o seu pai, Safate, em Abel-Meolá, trabalhando ali na lavoura. E aí, Deus pega e fala para Elias, você vai até Eliseu e você vai ungí-lo como profeta no teu lugar. Já havia vários outros profetas. Já havia vários outros que estavam no caminho, que estavam na lista. Existia uma lista que, se Deus quisesse, poderia pegar essa lista e falar, vem cá, deixa eu ver aqui essa lista para ver quem eu vou escolher para ficar no lugar de Elias. Mas Deus não fez nem caso dessa lista. Deus fala para Elias, olha, tu vai lá e tu vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. E a Bíblia diz que ele vai lá, é ungido profeta, e ele passa a seguir Elias. Aí, meu amado, eu não vou ler com você, eu vou contar a história aqui depois tu lê todo esse negócio aqui para você saber. Amém? Tem uns crentes que não lê a Bíblia em casa e falam assim, não, eu já vou no culto, aí o pastor já fala. Você tem que ler, em nome de Jesus. E aí, querido, Elias ungiu Eliseu, e Eliseu passou a seguir Elias. Para onde é que Elias leva o profeta Eliseu? Leva Eliseu. Diga comigo, fala assim, Elias leva Eliseu para Gilgal. Por que para Gilgal? Porque era lá que estava a escola de profetas. Já que Deus escolheu alguém que ainda não estava aprendendo, desenvolvendo o ministério, Elias entendia que Deus havia escolhido ele, mas ele ainda não estava pronto. Então, Elias tinha que levar ele para onde? Para a escola. Ele tinha que aprender o que é ser profeta. Ele tinha que aprender qual era o ofício de profeta. Ele tinha que estudar a respeito disso. E ele ficou lá em Gilgal estudando durante muito tempo. E aí, amados, Deus é interessante. Fala para ele ungir 3, certo ou não? Só que é o seguinte, Elias só ungiu 1. Elias só ungiu Eliseu. Até que ele fosse levado pelo Senhor, como ele foi levado, o trabalho de Elias foi exercer o chamado de profeta e ensinar Eliseu. E andar com Eliseu. E ensiná-lo o ofício do profeta, ensinar ele. Até que chegasse o momento dele poder andar sozinho com as próprias pernas. E Deus não levaria Eliseu até que, ou melhor, Elias, até que Eliseu estivesse pronto. Até que Eliseu estivesse pronto. Deus não levaria Elias. Elias ia ficar profetizando e cuidando de Eliseu até que ele ficasse pronto. E aí um dia, eles estão lá e eles tinham saído para andar, e ele pega e fala assim, lá em Gilgal, ele pega e fala assim para Eliseu, Eliseu, eu vou lá para Betel, Eliseu. E você pode ficar aqui, você não precisa ir comigo. Hoje o culto é de oração, Eliseu. E aí você tá cansado, né? Você trabalhou o dia todo, então você pode ficar em casa. E aí, Eliseu, pode ficar por aqui mesmo que eu vou sozinho para a igreja. Eu vou lá para Betel, porque Betel é casa de Deus. Amém ou não amém?
Eu vou para Betel. Mas aí Eliseu olha para Elias e fala assim, tão certo quanto vive o Senhor, eu não te deixarei. E nem me afastarei de ti. Agora olha para a pessoa que está do teu lado. É assim com você? É assim contigo? Responde. Responde para o teu coração. Não responde para a pessoa que está do teu lado, não, você pode passar vergonha. Por quê? Porque, meu amado, olha só, quem tem a unção de Deus não consegue ficar longe da casa de Deus. Não consegue. Não consegue ficar. Vai chegar um dia, você vai falar assim para mim, pastor, olha, hoje eu não vou na igreja porque eu estou assim. Eu falo, não precisa vir, não. Né? Fica tranquilo, fica em paz e tal. Mas se você vai falar assim, não, o pastor me liberou, mas hoje eu vou. Eu não posso ficar em casa. Eu não posso ficar aqui porque é lá. É lá que o negócio vai acontecer, é lá que a bênção vem, é lá que a unção está. Só que não é assim, amado. Não é assim nesses dias que nós vivemos. Não é desse jeito. Aí eles vão até Betel. Quando chega em Betel, Elias pega e fala para Eliseu, fala assim, Eliseu, agora eu vou para Jericó. Você não precisa ir para lá comigo. Jericó, o significado é alguma coisa, a Alameda das Palmeiras, alguma coisa assim. Mas o significado aqui na Bíblia é um lugar de tormenta, de provação, de luta. O que de bom aconteceu na Bíblia em Jericó? Só luta. Então, amado, o que Elias está dizendo, Eliseu, ó, estou passando por uma provação, estou no meio de uma tribulação, estou com pouco dinheiro, as coisas estão difíceis, estou meio adoentado, as coisas estão complicadas. Então faz o seguinte, fica aqui, não vem comigo não, mas aquele que é servo verdadeiro do Senhor, aquele que entendeu por que Jesus morreu na cruz por ele, sabe o que ele vai dizer? Não, eu estive contigo até agora no bem bom, eu estive contigo agora comendo um filezinho, agora que você vai roer osso, eu vou deixar você roer sozinho? Agora, enquanto estava tudo, era bonança, agora que está a tempestade, eu vou te deixar sozinho? Eu vou te jogar na tribulação sozinho? Vou deixar você passar pela prova sozinho? Pela luta sozinho? Não. Tão certo quando vive a tua alma, eu não me apartarei de ti. Eu estarei contigo. Amado, 32 anos de caminhada cristã, eu nunca pensei diferente disso. Nunca pensei diferente disso. Eu estava me preparando para casar. Eu tinha algumas coisas, eu tinha feito um consórcio. Tinha uma moto, tinha comprado uma casa aqui no bairro. E aí o meu pastor chegou para mim e falou assim, eu estou com um desafio, nós vamos comprar uma chácara lá perto do Manso. E aí eu estou disposto a entrar e não sei o quê, e falando, e colocou, e ele veio. E eu falei assim, olha, pode contar comigo, o que eu tenho está na mão para a gente poder comprar esse negócio. E o que é que você tem? Eu falei para ele, ele não sabia nem que eu tinha casa, e nem que eu tinha o consórcio. Eu falei, não, a gente vende esse trem, dá um jeito, pega o dinheiro e nós vamos entrar junto nisso. Amado, não é assim. As coisas, tem pessoas que a gente trabalha, ajuda elas um monte mesmo. Na hora que elas começam, o trem dá uma brisazinha, o trem clareia, sabe o que elas fazem? Desaparecem. Desaparecem. Ah, pastor, por que essa igreja não tem poucas pessoas? Eu prefiro 2 que me ajude contra o leão quando ele aparecer, do que eu ter 500, 5.000 pessoas aqui, que na hora que ouve o gato miar, corre todo mundo e me deixa sozinho. Para que eu quero 5.000 pessoas aqui? Para dizer, eu tenho uma igreja grande. Tenho não é minha. É do Senhor. Mas eu te garanto,
que no nome de Jesus Cristo, a igreja pequenininha, de 50 membros, na hora que Jesus voltar, ele vai contar, vai ter os 50 lá, no nome de Jesus. Nome de Jesus. No nome de Jesus. Por quê? Porque eu não vou dar para você um alimento que faz cócega no teu ego, que deixa você alegre, que deixa você feliz, que faça você voltar massageado para casa com um pouso cheio. Não. Tudo que você vai ouvir desse altar aqui é para tirar a tua paz, mexer com as tuas estruturas e provocar transformação na tua vida. No nome do Senhor Jesus. Para que a tua vida esteja no centro da vontade de Deus. Você não vai ficar, você está aqui buscando uma vida, Senhor, me dá a vida que eu sempre sonhei. Ele não vai te dar. Porque eu não vou orar para isso, eu vou orar para que Ele te coloque exatamente no lugar que Ele te quer ver. E do jeito que Ele te quer. No nome de Jesus, que Ele arranque de você o que tem que arrancar. Que Ele faça com você o que Ele tiver que fazer. Mas no nome do Senhor Jesus. Quando Ele olhar para você, Ele vai falar assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Oh, Jesus. Elias chega lá em Jericó e fala assim para Eliseu, Eliseu, você não precisa ir comigo, mas eu estou saindo daqui, eu estou saindo dessa tribulação, eu estou indo lá para o Jordão. Não vai lá não. Aí por que não vai? Porque Jordão é aquele que desce. O cara já está na tribulação, aí vai descer mais ainda. Aí eu falo, não, Eliseu, eu te agradeço por ter vindo até aqui comigo, mas não vai mais, não vai não. Deixa que eu vou sozinho. Tão certo quanto vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Eu não te deixarei. E aí ele vai para o Jordão. Chega lá no Jordão, atravessa o Jordão, atravessa o Jordão. E aí os dois estão ali. Aí Elias pergunta para ele, fala assim, olha, você veio comigo até aqui, passou comigo em muitos lugares. O que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Aí Eliseu pega e fala assim, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E aí Elias olha para ele e diz assim, se tu me ver ser tomado de ti, será feito conforme a tua vontade. Por que Elias concordou, amado? Elias concordou porque ele viu nas atitudes de Eliseu que Eliseu estava pronto. Às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, por que o Senhor não responde minha oração? Senhor, por que o Senhor... Eu clamo tanto, eu vejo outras pessoas, elas... Por que eu clamo e não vem? Aí Deus responde para você, mas você não ouve. Ele diz assim, porque você não está pronto. Às vezes você vai lá para junto dele e fala, Senhor, a tua palavra diz que tudo aquilo que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção das regiões celestiais, então está pronto, Pai. O que está faltando? E ele responde para você, está faltando você ficar pronto. Mas eu oro, mas eu jejuo, eu faço um monte de coisa. Aí ele fala assim, mas várias vezes eu quis até te abençoar, mas eu te procurei num certo lugar, você não estava lá. Eu te procurei em Betel, não te achei lá. Mas Senhor, eu vou na igreja, eu estou lá sempre. Mas eu mandei teu a bênção lá para o endereço de um lugar chamado Jericó, mas não te achei lá também. Teu pastor carregou a arca sozinho nas costas. Precisava de você e você não apareceu lá. Teu vizinho, teu colega, teu irmão passou por uma luta, uma dificuldade lá. Ele estava lá em Jericó, precisando de ajuda. E aí eu te procurei.
Eu te procurei porque eu ia abençoar você para que você... Mas eu não te achei lá. Mas eu fui, eu estava lá. Ah, tá, você estava. Mas a tua bênção, né? Você estava no outro dia, porque a tua bênção naquela vez eu mandei para o Jordão, mas tu não estava lá. Aí você sabe o que significa isso aqui? Unção de Deus te faz permanecer na presença dele. Os outros não são porque escolhe ficar longe dos lugares que Deus quer que ele esteja. E aí, o que acontece depois disso? A palavra de Deus diz que Elias e Eliseu foram separados como? Uma carruagem de fogo. A carruagem de fogo não levou Elias embora. A carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Entenda uma coisa. Quem tem unção, anda com quem tem unção. E a única coisa que pode separar os dois é aquilo que vem de Deus. E separa. Eu sei que a maioria dos que estão aqui, olha o que eu estou falando, dos que estão aqui não vai permanecer aqui. Por quê? Porque Deus vai te arregimentar e vai te enviar para algum lugar. Porque essa é a igreja, a visão é essa. Tá? Não estou falando que você tem chamado para ser pastor, para ser missionário, para ser isso ou para ser aquilo. Mas tem várias pessoas aqui que Deus vai enviar. Está sendo preparado para ser enviado. Amém ou não amém? Pode falar amém, querido. Porque mesmo que você não fale, vai ser assim que vai acontecer. Misericórdia, você fala para aquilo que vem, que é maldição. Isso não é maldição, não. Porque se você tem um chamado, Deus vai te arregimentar e te preparar e te mandar, porque esse é o teu propósito. Então, sabe o que vai acontecer? Haverá felicidade, alegria, paz. Deus vai suprir, satisfazer o teu coração de tudo quanto você, de jeito que você imaginar. Amém ou não amém? Então, assim, não foi fofoca, não foi levante, não foi traição, não foi perseguição que separou Elias de Eliseu. Foi o quê? Uma carruagem de fogo. Amém? Glória a Deus. No nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Querido, se nós tivermos que nos separar, vai ser uma carruagem de fogo que vai nos separar. Que vai te levar para um lado e me levar para o outro. E nós vamos seguir em frente fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. E toda vez que Satanás se levantar para trazer alguma coisa ruim, para quebrar a nossa comunhão, destruir a nossa comunhão, a nossa unidade, no nome de Jesus, as suas armas sejam caídas por terra, sejam frustradas no nome de Jesus. Amém? E aí, querido, depois que desce, aí olha só, essa é a história de Eliseu, que tinha unção. E aí, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 9 de 2 Reis, lá no versículo... eu vou pular um pedaço aqui para a gente poder chegar onde não tem unção. Em 2 Reis 9, de 1 a 6, vai falar sobre a unção de Jeú. Foi o último a ser ungido. Tá? E aí vai dizer assim que Eliseu enviou um dos profetas, nem foi ele que foi lá, tá? Vai lá assim, ó, unge ele, depois que você ungiu ele, você chispa de lá, porque eles vão procurar te matar. E a Bíblia vai dizer que ele foi, falou com Jeú, eles entraram no lugar, ele ungiu Jeú como rei de Israel. Amém? Só que no capítulo 8, um capítulo antes de 2 Reis, no versículo do 8 a 15, eu vou só citar para a gente andar rápido. A palavra de Deus aí diz que o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele estava doente. E aí ele ouviu falar que Eliseu tinha chegado por aqueles lugares, aquelas bandas lá. E aí ele chama Azael, que era o que Deus havia falado que era para ungí-lo, amém ou não amém? E falou para ele o seguinte, olha, pega um presente do que há de melhor aqui em Damasco, leva para o homem de Deus e pergunta para ele
essa enfermidade é para a morte ou não? E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Azael, ele pegou 40 camelos. E ele carregou esses 40 camelos de tudo o que havia de melhor em Damasco. E ele se dirigiu até o profeta Eliseu. Quando ele chega diante do profeta Eliseu, ele entrega os presentes, coloca aos pés do homem de Deus. E aí Eliseu pega e olha para ele, e ele fala assim para Eliseu: o meu senhor, o rei Ben-Hadad, está enfermo, e ele manda te perguntar, aquela enfermidade é para a morte ou ele viverá? Aí Eliseu responde assim para ele: aquela enfermidade não irá matá-lo, ele viverá, porém ele morrerá. Fala para ele que aquela enfermidade não é para a morte, fala que ele viverá, porém ele morrerá. E aí ele ficou olhando para o Azael, de tal forma que Azael começou a ficar com vergonha. Sabe quando a pessoa fica olhando para você que você não sabe o que fazer? Fica te encarando. Ele começou a ficar com vergonha. E aí Eliseu começou a chorar, olhando para ele. Começou a chorar. E aí Azael pergunta para ele assim: o que o Senhor está vendo em mim? Por que choras? Aí Eliseu pega e fala para ele: tu serás rei da Síria, mas tu causará muito mal a Israel. Aí a palavra de Deus vai dizer ali, depois você lê, que ele responde assim para Eliseu: eu não passo de um cão, por que eu faria tudo isso? Voltou para a Síria, quando chegou para Damasco, quando chega diante do rei Ben-Hadad, diz assim: o homem de Deus manda te dizer, a enfermidade tua não é para a morte, você vai viver. Ai, glória a Deus, aleluia. Ben-Hadad ficou tranquilo, mas ele, o que ele fez? Ele ouviu que ia ser rei. Ele pegou um cobertor, encharcou o cobertor. No outro dia, chegou no rosto de Ben-Hadad, jogou no rosto dele e matou Ben-Hadad, o rei da Síria, sufocado. E ele começou a reinar no seu lugar. Agora deixa eu trocar em miúdos para você, para a gente poder orar. Tem pessoas que recebem a palavra profética e elas acham que não necessitam da unção. Ela recebe a palavra profética, ela acha que ela não precisa da igreja. Ela acha que ela não precisa de ninguém mais. Ela não precisa ser ungida. Tem pessoas que recebem a palavra profética. Quantas pessoas receberam promessas de Deus profeticamente, mas que essas palavras não se cumpriram na sua vida? Por que isso? Porque quem recebeu a palavra profética acha que não precisa da unção. Ela acha que não precisa de alguém maior do que ela para ungir ela. E aí ela vai embora sem receber a unção, porque foi o que Azael fez. Ele procurou o profeta, mas o profeta falou: você vai ser rei da Síria. E antes dele receber a unção, não sei se essa era a intenção de Eliseu, ele vai embora. E Deus havia falado que era para ungir ele rei. Entendeu? Olha só, a promessa foi dada profeticamente, a palavra veio de Deus. Só que ele recebeu a palavra e não esperou ser ungido. Tem gente que vem na igreja só para buscar a palavra. Recebe a palavra, vai embora. E aí acha que não precisa de mais nada. Não, eu já tenho uma palavra.
Meu Deus. Eu já tenho a palavra, eu não preciso de mais nada. Não. Eu descobri, antes eu pregava assim. Falou, não, você não precisa de mais nada, só de uma palavra. Não, você precisa da palavra e precisa da unção. Porque se você, a palavra sem unção não vai ser bênção na tua vida. O único que pode revogar a unção é Deus. E Ele faz isso através de quem está acima de você. Não é através de você. Então, antes dele receber a unção, ele foi embora. Ele rejeita a unção. E ele chegou lá porque ele resolveu, porque ele recebeu a palavra profética, né? Porque ele ouviu que Deus ia fazer dele o rei da Assíria. Pronto, eu só preciso disso. Quem não recebe a unção, ele acha que pode, que a palavra profética respalda ele para usar o que é errado, para que ele tome posse daquilo que Deus prometeu para ele. Ele matou Ben-Hadad, por quê? Porque ele ouviu a palavra de que ele ia ser rei. Mas como ele não recebeu a unção, o que ele fez? Ele tratou de dar o seu jeito. E foi lá e matou o rei. E ele começou a reinar no lugar de Ben-Hadad. E aí, que é mais uma pessoa que rejeita a unção, ela se apodera de maneira errada daquilo que Deus prometeu, só que aquilo que Deus prometeu na vida dela, fará ela ser um demônio em forma de gente. Porque quando Eliseu olhou para ele e Eliseu chorou, você sabe por que Eliseu chorou, querido? Ele chorou porque um homem que tem uma palavra tem tudo para poder alcançar o sucesso, tem tudo para poder agradar a Deus, tem tudo para poder fazer a vontade de Deus. Mas ele olhava para ele e via que ele tinha tudo, mas que ele não queria saber disso. Ele não queria esperar. Esse é o problema. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente não quer esperar. A gente não quer esperar. É porque Deus falou para mim que eu vou para as nações, então eu vou. E aí começa a vender tudo, e agora eu começo a juntar tudo. Não, eu vou para as nações. Não, você recebeu a palavra, você vai primeiro para Gilgal. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Aprender. Deus, Ele te deu alguma coisa, Ele te deu um propósito, Ele falou com você, Ele te deu uma palavra, mas essa palavra não vai se cumprir enquanto Ele não te ensinar. Ele não te ensinar. Querido, Deus não está preocupado com nós individualmente. Ele está preocupado com a gente como igreja, como um corpo. Se Deus tiver que me sacrificar por amor à igreja, filho, já... Ah, porque eu sou azeitona da empadinha, né? Falei isso uma vez num retiro. Aí teve um bando de gurizada lá que ficava me chamando de negão e falou, azeitona preta. Falei, tá bom. Esse cara isso tudo. Ah, não, porque eu sou o cara. Não, Deus vai olhar para a igreja dele. Ele falou assim, ó, minha igreja não se perde. A minha noiva, não. Ele vai olhar, ele vai falar assim, não. Vou te tirar daqui porque você vai fazer mal para minha noiva. Quando Eliseu olhou para Cazael, você vai fazer mal para o povo de Deus. Você vai destruir. E aí, no texto, vai dizer assim, que ele vai derrubar as fortalezas, ele vai matar os homens, as mulheres. Sabe, a última coisa que fala que ele ia fazer, ele vai pegar as grávidas e vai partir elas no meio. E Eliseu falou para ele isso. Você vai fazer tudo isso. Só que muitas vezes quem rejeita a unção acha que não é possível isso. Não, eu já tenho a palavra. Aonde? Eu tenho uma palavra, isso nunca vai acontecer. Rejeita a unção.
Se você rejeitar a unção, você vai se transformar num demônio em forma de gente. Amarrado, pastor. Rejeita a unção e amarra. Rejeita a unção e repreende. Rejeita a unção e tenta andar num caminho diferente desse. Duvido. Meu amado, Deus tem. Você tem tudo, não é Deus. Você tem tudo em Deus. Em tudo. A seara é grande. A seara é grande. Mas poucos são os ceifeiros. O que nós estamos fazendo? Rogando ao Senhor, ao dono da seara, para que envie o quê? Ceifeiros. Ceifeiros. Amado, eu não estou orando para que venha uma multidão e encha essa igreja. Se vier uma multidão e encher essa igreja, vai ser uma multidão de ceifeiros. Porque quem não tiver disposto a ser ceifeiro nessa seara do Senhor, meu amado. Ah, pastor, mas eu não quero ser pastor. Não, é isso que eu quero que você entenda, meu filho. Você tem um chamado. Talvez o teu chamado não é aqui. Não é aqui em cima. Teu chamado deve ser aí, sentado, ouvindo palavra, mas Deus vai te fazer prosperar em outra área para que você seja uma coluna aqui dentro dessa obra. Ou em qualquer outro lugar. Mas aí você está aqui hoje. Hoje é o penúltimo domingo, né, do mês de março. Apesar dessa ser a última semana, domingo que vem ainda será dia 30, se não me engano. Não é isso? Dia 30. Mas essa é a última semana. Amado, quantos querem que Deus faça tudo nessa semana que não fez ainda, que não aconteceu? Quer que aconteça tudo nessa semana que não aconteceu nesses 3 meses até aqui. No nome de Jesus. Amém? Então tá. Então entenda uma coisa. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Então tá. Então entenda. Deus vai enviar para 4 endereços o que você precisa. 4 endereços. E Ele quer te encontrar lá. Ele vai enviar para Gilgal. Ele vai enviar para Jericó. Ele vai enviar para Betel, Jericó e para o Jordão. Amém ou não amém? Quem está disposto a fazer esse caminho? Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Você está disposto a fazer esse caminho? Quem está disposto, levanta a mão. Então fica de pé em nome de Jesus.